Depressão tem cura. Quando você consegue atingir com o tratamento esse patamar de a pessoa voltar ao normal dela, ao 100% dela, que não é uma vida só de flores, não é, né, um mar de rosas, mas é o normal daquela pessoa, você consegue mantê-la assim por um tempo com o medicamento, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, você consegue tirar depois o remédio e essa pessoa tem alta e vai viver a vida sendo que ela teve depressão no passado, não é que ela tem depressão. Lógico que alguns casos vão ser crônicos, alguns casos vão precisar de tratamento ao longo da vida, mas não significa ficar deprimido a vida toda. Justamente o tratamento é para ela ficar bem a vida toda, para ela não voltar a ter um quadro clínico. Humanos, direto e reto, depressão tem cura ou é uma doença cíclica? Neste episódio, os especialistas vão nos encher de possibilidades e principalmente de esperança, porque eles afirmam que é possível tratar, curar e prevenir a depressão. Portanto, prepare-se, porque é possível sim voltarmos a ter acesso ao nosso lado saudável. Você que está com depressão, lembre-se que você está e que você não é a depressão. Só você tem absolutamente tudo o que você precisa para você conseguir superar todos os problemas da sua vida. Confia, confia. Se tem vida, tem jeito. Você está vivo. Isso que importa. O que é a causa da depressão? É um trauma da infância? É um luto? É a bioquímica? É a falta da serotonina? Na verdade, é um conjunto de coisas. Não dá para dizer que é uma coisa só. Desde a biologia do sujeito, o funcionamento do seu cérebro, as conexões, a forma como o seu cérebro estabelece conexões, as influências do meio, a forma como ele cresceu, o meio econômico que ele vive, enfim, tudo influencia para chegar nesse resultado. Por isso que também o tratamento tem que ser sempre multidisciplinar, né? A depressão química, ela tem que ser tratada com medicamento. Eu acho que o indivíduo já está sofrendo o suficiente. Se ele tiver um medicamento para dar um controle para ele, por favor, tome. Existem tantas ferramentas tão riquíssimas, poderosas e gratuitas para a depressão. O sol, caminhar na terra, fazer exercícios, comer e se alimentar de uma maneira consciente e fazer das pequenas coisas ordinárias extraordinárias, porque isso te volta à vida, te ancora no presente. Sem dúvida, precisamos aproveitar elas, com ou sem depressão. O cérebro, ele é uma máquina de criar e reconhecer padrões. Quando não tem um padrão que ele possa reconhecer, ele cria um, né? Às vezes a gente até vê padrão onde não tem, a gente acredita em coisa que não existe. O cérebro, ele serve para, fazendo isso, criando e reconhecendo esses padrões, resolver os problemas. O que dá mais problema, carro ou bicicleta? Carro dá mais problema que bicicleta e foguete dá mais problema que carro. Quanto mais complexo, mais parafuso ali para ter algum defeito. Ao longo do nosso sono estão acontecendo vários processos. E um processo importante que está acontecendo é a limpeza de substâncias que podem ser tóxicas para os nossos neurônios. O que a gente tem que fazer é o que as nossas avós já mandavam a gente fazer. É comer bem, dormir bem e escolher as companhias. Isso está muito associado ao bem-estar, está muito associado, então, à prevenção da depressão. Mas já não sabia disso? Sabia, mas agora tem prova científica, baseada em evidência, né? A gente não pode esquecer também de controlar o estresse, de lidar com as frustrações. Você tem todo um lado mental. Então, a gente sabe que essas pessoas que têm um ciclo social mais forte, ligações afetivas, isso realmente se mostra um coadjuvante também importante. Sempre sendo desenvolvidos novos tratamentos, drogas antigas sendo descobertas como eficazes para a depressão, como é o caso de alguns medicamentos que estão começando a ser utilizados. Então, as notícias boas não terminaram ainda com relação ao tratamento da depressão.
Só o medicamento, ele tem um poder. Mas ele associado a uma atividade física, a uma alimentação melhor, a um comportamento social que deixe essa pessoa emocionalmente mais feliz, isso mostra-se muito mais eficiente. Então, trabalhar a depressão somente com remédio, eu diria que é um tratamento um pouco pobre para a depressão. A grande maioria dos deprimidos, em torno de uns 85%, 85%, vão ter queixas de insônia. E existe uma porcentagem menor, em torno de uns 15% dos deprimidos, que pode manifestar como excesso de sono. 4h30 da manhã, por mais que tenha muitas pessoas com insônia no mundo, tá todo mundo dormindo. E aí você se sente muito sozinho. Que não tem nem como se sair para tomar um suco na padaria. É aquele ditado que a cabeça vazia Oficina do diabo. Uhum. Então você acaba pensando, eu mesmo, assim, começo a pensar, putz, minhas dívidas, hein? Eu, caralho, eu preciso pagar essa conta. Ah, puta, será que vai entrar job? Será que eu vou ter como pagar? Meus pais, minha mãe tá doente, preciso cuidar dela. E nisso eu falei assim, faz tempo que eu não vou visitar. Nossa, você começa a relembrar todas as coisas nos últimos 4 anos que você fez de merda. E daqui a pouco você não consegue dormir mesmo. E daí vem aquela deprê toda. E aí desencadeia tudo de novo. A respiração, ela tem que ter um ciclo. O ar entra, eu seguro, o ar sai lentamente. E eu termino um ciclo. Isso, se não for exercitado, acordado, num estado emocional grave, ao dormir, vem à tona o ranger dos dentes, as mãos tensas, os pés frios. Não dá para dormir bem assim. 2 coisas que você pode fazer. Imite a respiração de uma pessoa dormindo. É inevitável, você vai dormir. Porque a insônia é que você não está respirando de forma de dormir. A circulação arterial, sem respiração. Sem isso, ninguém dorme bem. Se você estimula muito o seu cérebro antes de dormir, não vai dormir. Então, seria recomendável que 1 hora antes de dormir você fosse se aquietando. Um livro mais calmo, uma meditação, pode ajudar no processo de entrar no sono. A gente tem inúmeros estudos mostrando que pessoas que dormem entre 7 e 9 horas, comparado com pessoas que dormem menos de 7, 6 horas, essas pessoas têm uma prevalência muito menor de uma série de doenças crônicas, né? Vai havendo uma recuperação do sistema imunológico, dos tecidos, muscular, articulações. O sistema cardíaco passa por momentos em que ele tem um descanso. Pessoas que dormem menos liberam mais o hormônio do estresse. Pessoas que dormem menos liberam mais o hormônio da fome, menos da saciedade. Elas acabam ficando mais irritadas, com dificuldade de concentração. E isso, obviamente, acaba sendo um gatilho para a depressão. É uma chave muito importante quando a gente fala de saúde, qualidade de vida e depressão também. Dois terços das doenças que acometem as pessoas hoje, elas estão relacionadas ao nosso estilo de vida. Se a gente sabe o que a gente tem que fazer, a pergunta é por que a gente não faz. O ser humano ele tinha que poupar energia, senão ele não sobrevivia. Então, nós, evolução da espécie, somos seres extremamente poupadores. Então, tudo que a gente faz no inconsciente é para poupar energia. Sabendo que quase 90% de tudo que a gente faz durante o dia ele é inconsciente, todas essas pequenas decisões elas vão nos levar a poupar energia. Nós evoluímos num ambiente em que não tinha tanta comida, não tinha tanta segurança. Então, por mais que o nosso cérebro quisesse poupar energia e nos levasse a ficar quietinho e sedentários, a gente era obrigado a sair correndo do leão, a subir numa caverna, a derrubar uma árvore, qualquer coisa assim. Então, o nosso corpo foi se adaptando para essas atividades físicas intermitentes. Não é contínua, mas faz para. O meio ambiente hoje, ele é totalmente feito para a gente poupar energia, com muita tecnologia, com muitas facilidades. E como o ser humano, ele nunca se movimentou por prazer, ele sempre se movimentou pela necessidade, hoje o meio ambiente não cria essa necessidade para o ser humano. E aí está o grande problema. O nosso corpo é uma máquina que precisa do movimento para funcionar bem. O sedentarismo é fator de risco para quase que 100% das doenças. Então, você fala de depressão, de ansiedade, problemas cardiovasculares, câncer, diabetes, osteoporose. Você pode falar de uma série de doenças. O sedentarismo, ele é fator de risco.
Por outro lado, você fazer então atividade física regular é você de alguma maneira respeitar a nossa natureza, respeitar o projeto do nosso organismo. E isso leva à produção de endorfinas, por exemplo, né, que são neurotransmissores associados ao bem-estar. Existem pesquisas que mostram inclusive aumento da própria serotonina. O nosso corpo, ele vai criando sua própria disciplina, mas nós podemos decidir que disciplina nós queremos, né? Que horas eu quero dormir, que horas eu quero acordar, as horas que eu vou comer, o que eu vou comer. E a mesma coisa, as horas que eu vou meditar, as horas que eu vou dedicar a conhecer a mim mesma, as horas em que eu vou meditar e que pode doer o meu corpo e eu vou fazer até aquilo que não é agradável, porque queremos só fazer aquilo que é agradável. E nem sempre fazendo só o agradável nós acessamos a níveis mais profundos de consciência. E às vezes temos que fazer aquilo que não é tão bom, aparentemente tão bom, mas que nos leva a um lugar muito melhor. Então, enquanto a sociedade não encarar isso como uma política de saúde pública e tentar melhorar o estilo de vida, o estímulo que a gente dá para o cidadão, vai acontecer o que tem acontecido. A depressão, ela quase petrifica a gente, né? Ela faz com que a gente fale, não, eu não vou sair dessa escuridão. Então, por isso que o esporte, ele vem, né, como uma proposta interessante para que você se movimente. Movimento cura. Qualquer tipo de ação ajuda para que você consiga sair do seu limbo existencial. Com muita clareza, os estudos mostrando que quando você faz atividade física, você tem menos chance de ter depressão, ansiedade. Você mexe ainda quando você faz atividade com a sua autoestima. E isso tem tudo a ver com a nossa mente. Exercício físico mexe com toda a química do nosso corpo e faz com maior oxigenação do cérebro. O cérebro mais oxigenado é mais feliz. Faz conexões neurais mais rápidas e mais inteligentes, que nos afasta daquilo que não é benéfico. Cara, a atividade física, para mim, é a melhor coisa que você pode fazer, junto com a medicação e tudo mais, porque, assim, os mecanismos que atingem aquela dor da solidão ou de qualquer coisa quando você está muito triste, são os mesmos da dor física, e quando você pratica exercício físico, você libera um monte de endorfina que vai lá e realmente cura essa dor física. O grande problema disso é que, se você estiver num estado muito ruim, de um quadro depressivo muito grande, você não vai conseguir levantar para fazer atividade física. Sim. Não tem como. Tem casos de pessoas assim que eu conheço que já dormem com a roupa que vai fazer atividade física, entendeu? Porque ela falou, porque se eu parar para pensar, eu não vou fazer. A partir do momento que você vai e executa alguma coisa que te dá um estímulo positivo, o momento é prazeroso, o pós, então, nem se fala. Mas a iniciativa de você sair da sua cama, sair da sua casa para vivenciar esse estímulo, seja ele uma atividade física, um cinema, um evento, não importa, esse trabalho, se você tem uma ajuda, uma pessoa que te estimule, que te puxe, ajuda muito. Não que a atividade física por si só vá curar a depressão, mas se durante o tratamento, na melhora, ele associa uma atividade física, isso potencializa a sua melhora. A alimentação, ela também pode ser um coadjuvante no tratamento da depressão. Coadjuvante não tão poderoso assim quanto a atividade física, mas sem dúvida o estilo de vida ele é importante e a alimentação entra nisso. Então, quando você tem uma alimentação, no geral, mais equilibrada, sem grandes excessos, às vezes quando a pessoa está deprimida, ela come, não porque tem fome, mas simplesmente porque ela está triste, e aí ela acaba exagerando na quantidade de calorias. Então, o simples fato de você ter uma alimentação mais equilibrada já vai fazer com que o balanço calórico seja mais equilibrado, você vai conseguir uma série de nutrientes importantes. E num quadro de depressão, existem alguns alimentos que eles vão poder ajudar. Então, você, por exemplo, consumir um alimento rico em triptofano, né? Principalmente antes de dormir, isso vai te ajudar a induzir o sono, vai conseguir também melhorar essa sensação de bem-estar. Então, você tem algumas estratégias que a alimentação, casada com a educação, com a atividade física, vão ser fundamentais para ajudar num tratamento medicamentoso. É preciso mexer, sim. Mexer o corpo, mexer a boca, a face, o som que sai de você. Na verdade, o riso acaba sendo uma manifestação de um fenômeno que aconteceu ali e que gerou reações muito importantes na produção de neurotransmissores. Mas é público e notório. Nós temos uma fábrica de bem-estar dentro da gente. Ela pode estar funcionando mais ou funcionando menos.
Cada vez que a gente ri, já muda todo o nosso cenário, muda as cores, muda o nosso ânimo. Inclusive, fisiologicamente, fisicamente, na nossa composição cerebral, o cérebro muda quando a gente ri. É a melhor terapia que existe. E ela pode ser espontânea ou ela pode ser induzida, seja como for. Ela, sem dúvida, é um tratamento. E depois de tanta dor, de tanto rir, essa mesma dor te ancora no presente. Você não tem como pensar em nenhuma outra coisa. Nesse momento que você ri, a tua mente esvazia. Existe uma melhor meditação que essa, mais prática? Tem uma outra questão social do riso. Quando a gente ri, provavelmente a gente está num contexto de descontração. Um contexto que eu me sinto seguro. E eu posso... Porque a nossa história foi treta. Foram 3 milhões de anos de situações estressoras. Você imagina, o lutar ou fugir é a condição humana, e foi a condição humana durante 99,999% da nossa história, como bicho, como animal. Então, quando a gente pode relaxar e rir com, ou rir para, ou até rir de num contexto de permissão compartilhada, é gostoso, porque a gente não tem que se proteger, a gente não está na iminência de um leão morder a nossa cabeça, então a gente pode simplesmente gozar o momento. A gente tem um potencial muito grande, né? E só a gente pode transformar a nossa vida. Se tem vida, tem jeito sempre. Você está respirando, você está percebendo, você continua vivendo. Corre o sangue nas tuas veias. Você é uma longa história. Você vai encontrar um jeito. Eu lembro da minha Obachan, da minha avó, né, que falava para mim assim: Kalina, tudo tem jeito, menos morte. A esperança, ela precisa ser compartilhada comigo mesmo, com o outro, dentro de casa. Deu errado agora, nossa, o que a gente pode fazer para dar certo? Eu não conseguiu hoje, vamos tentar de outra forma? Será que não tem um outro caminho? São frases subliminares que vão entrando na nossa consciência. Eu não tenho jeito. Eu não consigo. Não. A frustração, a dificuldade está ali para te mostrar que você é capaz de muito mais do que você fez até agora. E isso precisa ser compartilhado. Esse esperançar precisa ser vivenciado em nossas relações. Eu tenho esperanças mesmo que as coisas vão melhorar pra caramba. Porque já tem melhorado, né? Então, se continuar nesse ritmo, vai ser bom. Às vezes eu posso pensar, era mais feliz quando eu não fazia vídeo e trabalhava com história em quadrinho. Porque é um outro tipo de sonho, assim, sabe? Era um negócio mais só meu, né? Não compartilhava com ninguém. A minha vida era mais simples. Os meus problemas eram menores. Talvez seja isso. Não que era mais feliz. Hoje, tipo, a gente lida com umas coisas um pouco mais pesadas, tudo mais maduro, com mais responsabilidades, assim. Claro. Mas eu acho que eu posso ser mais feliz, sim. Tipo, não tenho dúvidas. Não existe a devolução da esperança para alguém, porque essa pessoa, para tê-la devolvida, teria que tê-la perdido de vez. A esperança, mesmo em alguém que tem depressão, ela fica recolhida, ela fica num canto, ela fica guardada, mas ela não fica anulada. Afinal de contas, a própria ideia de esperança é aquele suspiro de existência que você tem a condição de saber que mesmo que você esteja naquela situação mais obscura, que ainda haverá alguma possibilidade. Tudo que a gente está vendo acontecer agora, né, eu acho que são motivações para a gente buscar jeitos, buscar formas de fazer melhor, de evoluir. A grande beleza do presente é poder vencer esses desafios, dialogar com eles para deixar melhores cenários para quem vem depois da gente. Por isso que eu acho que o mundo tem jeito. Não quer dizer que eu vá dar o jeito, que eu vá trazer, mas eu tenho certeza que o que eu estou fazendo hoje vai ajudar de alguma forma lá na frente. Tá tudo certo. A terapia, ela é conflitiva, né? Ela coloca você em situações que você não gostaria de estar, não gosta de pensar, você fica geralmente evitando fazer tudo isso. Mas ao momento que você confronta essas coisas e percebe, você consegue começar a mudar. Puta, eu vou ter que dar um geral no meu armário. É chato? É chato, tá 15 anos de objetos lá. Perfeito. E daí você tem que tirar tudo, cara. E chega uma hora que é um saco, você tá cansado, tudo cheio de poeira. Mas quando você termina, você
Então, assim, olha só que legal, né? Você tem espaço ali, se sente mais saudável, parece sentir um peso mesmo. Então, é uma relação, como a gente brinca, de pegar o touro pelo chifre e conseguir organizá-lo olho no olho, e isso exige um confronto. Vamos, sai dessa, vem. Insanidade é aquela que a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso quer dizer que a gente precisa aprender a inovar, a ousar. Se tá escuro aqui, pega uma outra direção. Passar por depressões, se elas forem mais breves, são boas as conquistas. O grande risco é o organismo viciar num estado de depressão. Por isso, vamos nos escovar, vamos para o banho, vamos cantar. São exercícios que têm que ser feitos mesmo. Cantar todo dia, tomar banho todo dia, percutir o corpo todo dia e olhar para o outro e tentar usar a expressão verbal e o olhar. A depressão pode ser uma possibilidade para a felicidade. Se eu cuido disso e principalmente se eu sou acolhido pelas pessoas que estão em volta de mim, eu vou pelo menos começar a trilhar esse caminho. Depois que ele sabe que tem depressão, ele tem um papel ativo da sua transformação. Cada pessoa que eu vi passando por essa transformação, essa jornada para dentro de si, eu a vi muito melhor do que antes de ter aquela depressão. A depressão é um estado de crise, e crise para o pensamento oriental significa oportunidade. Oportunidade para você se rever enquanto ser humano. Com calma, com amor, com acolhimento, eu para eu. Para você tentar inovar as coisas que não estão boas, as coisas que te fazem sofrer. Então, feliz é daquele que ouve a chamada, que sente que a depressão é um wake-up call, é uma forma de você acordar e despertar para a tua existência humana. É o único jeito de eu ver a luz no fim do túnel, mas eu tenho que trilhar. E isso demanda muita coragem. Por isso que jamais eu vou achar que depressão é frescura. Não é frescura mesmo. Cada um de nós é capaz. Precisa de apoio? Sim. Precisa de remédio? Sim. Precisa de terapia? Sim. Precisa de alegria? Sim. Isso a gente empresta um pouco dos outros, até que nós possamos gerar a nossa própria alegria. Esse cara vai dar valor a cada momento, a cada dificuldade, a cada momento de felicidade. Esse cara que passou por um quadro desse e hoje tem uma vida normal, esse cara é feliz. Depressão não é frescura. Afinal, aquilo que é entendido como frescura é o que faz com que a pessoa simule alguma coisa para que ela seja objeto de piedade. A depressão, acima de qualquer coisa, ela é um desvio momentâneo da capacidade de alguém existir de modo mais exuberante. Nessa hora, não sendo frescura, ela tem que ser cuidada, tem que ser alentada, tem que ser, acima de qualquer coisa, resolvida no tempo em que isso pode ser feito. Frescura, jamais.